Você percebe em algum momento que existe algo ao seu redor que diminui sua luz interior, que obscurece a clareza da sua mente e aperta o ritmo do seu coração sem motivo aparente? O que vou compartilhar neste instante não é apenas um conceito, mas uma chave silenciosa que, quando compreendida, pode abrir portas esquecidas da consciência. Imagine que existe um fluxo, invisível, silencioso, mas profundamente presente, capaz de desviar os padrões que o limitam, sem que você precise lutar contra nada externo, sem conflito, sem sofrimento. E ainda assim, ao final desta jornada, algo profundamente raro e transformador estará aguardando sua percepção, pronto para ativar uma camada de entendimento que poucos ousam acessar. Este é um convite para tocar o que Thoth, Hermes Trismegistus, o escriba dos deuses, ensinou em códigos ancestrais, ensinamentos que desafiam o tempo e a mente comum. Você já percebeu como certas situações, certas pessoas ou mesmo certos pensamentos parecem sugar sua energia vital? Como se existisse uma ondulação invisível que desordena seu equilíbrio interno. Essa percepção, muitas vezes ignorada, é um sinal de que algo profundo está à margem da consciência comum. O que Thoth nos lembra é que tudo é mente e que a realidade é moldada pelo entendimento das leis que regem o cosmos. Mas poucos percebem que a energia, seja densa ou sutil, responde aos símbolos que carregamos internamente. Então pergunto, você já parou para sentir onde se prende a sua própria vitalidade e como ela poderia ser liberada sem conflito? A maioria busca soluções externas, palavras, técnicas, superficiais, promessas de alívio rápido. Mas o que ocorre é que essas abordagens ignoram a arquitetura do próprio ser e, por isso, não produzem transformação duradoura. Isso não é apenas sobre afastar a energia negativa, é, na verdade, sobre reconhecer os padrões invisíveis que atraem essa densidade e transmutá-los de dentro para fora. Thoth nos ensinou que, como acima, assim abaixo. E é nesse princípio que se encontra a primeira revelação. Não existem forças externas que nos afetam sem que uma correspondência interna esteja sendo ignorada. Sinta agora, por um instante, o seu corpo como se fosse um receptáculo de luz. Respire lentamente e perceba cada célula vibrando, cada fibra sendo tocada por uma consciência silenciosa. Imagine que cada pensamento negativo que você absorveu ao longo do tempo é como um véu escuro, mas não fixo. Ele pode ser percebido, compreendido e dissolvido por sua própria atenção consciente. Pergunte-se, o que em mim ainda mantém esses véus presos? Qual memória ancestral sustenta este padrão invisível? Cada resposta, mesmo sutil, é um portal para a libertação. No âmago dos antigos textos egípcios, nos Vedas, na Gnós e nos Apócrifos, encontramos ecos da sabedoria de Thoth. Ele é descrito como o guardião do tempo, o escriba celestial que registra cada manifestação da consciência. Seus ensinamentos nos conduzem a perceber que energia não é algo que se ganha ou se perde externamente, mas sim um fluxo interno que pode ser harmonizado através da observação e do alinhamento simbólico. Cada símbolo, cada imagem interior que evocamos conscientemente atua como uma chave que reorganiza nossa percepção e nossas vibrações. Estudos recentes da neurociência e da psicologia energética começam a observar fenômenos que os antigos mestres já sabiam. Padrões mentais inconscientes e memórias emocionais carregam cargas que afetam a fisiologia do corpo e a percepção da realidade. Pesquisas sobre atenção plena, plasticidade cerebral e coerência cardíaca indicam que, ao direcionarmos a consciência de forma estruturada, podemos modular estados internos densos e reorganizar padrões de resposta emocional. É como se Thoth tivesse nos dado um mapa para navegar a mente universal. E agora os laboratórios começam a validar cientificamente
essas verdades ancestrais. Você pode aplicar ainda hoje uma prática simples. Ao sentir a densidade de pensamentos ou emoções indesejadas, pare e observe, sem julgamento, como se fosse um cientista interno. Imagine que cada emoção ou pensamento é uma luz que pode ser reposicionada, transformada em conhecimento. Respire, desenhe mentalmente um símbolo de equilíbrio, talvez um triângulo, um círculo ou uma espiral, e veja esse símbolo se integrar à sua percepção interna. Essa atenção cuidadosa atua como um catalisador de microtransmutação dentro de você, reorganizando padrões invisíveis sem precisar de confronto ou esforço externo. Mas o que vem a seguir vai além de tudo que você já experimentou. Considere que existe uma camada ainda mais profunda do ser, uma biblioteca interna, como os registros akáshicos descritos por antigos místicos, onde cada pensamento, cada emoção, cada vibração está codificada. O que Thoth nos ensina é que, ao acessar essas linhas de tempo internas, podemos identificar o ponto de origem das densidades e liberá-las com a mera presença consciente. Cada prática, cada observação, cada símbolo mental, quando aplicada com intenção clara, ativa essa alquimia silenciosa da mente. E mesmo assim, isso é apenas a ponta do iceberg. Imagine que há um código ainda não decifrado, uma frequência de consciência que aguarda ser sintonizada em você. O que está escondido vai além do que a maioria percebe. Não se trata de afastar algo externo, mas de compreender a própria essência e organizar sua mente interna em harmonia com os princípios herméticos. Thoth descreve que a polaridade e o ritmo são chaves para a estabilidade energética. Ao reconhecê-las em si mesmo, você aprende a navegar entre momentos de densidade e leveza, transformando o fluxo interno em energia regenerativa. Prepare-se para o que está por vir. Visualize o arquétipo de Hermes Trismegistus, escrevendo com a pena do universo, registrando cada nuance da sua consciência. Sinta a presença dessa inteligência divina como um mentor silencioso, guiando suas percepções sem imposição, apenas através da inspiração que desperta dentro de você. Pergunte-se: quais padrões mentais ainda precisam de atenção? Quais imagens internas sustentam a densidade que percebo? Cada insight é uma porta aberta para reorganizar sua energia interna, sem esforço, sem confronto, sem sofrimento. Ao observar o seu próprio campo mental e emocional, você descobre que a densidade não é inimiga, mas um reflexo de memórias, crenças e arquétipos que podem ser transmutados. A técnica de observação consciente, aliada à visualização de símbolos internos, permite realinhar a vibração sem necessidade de manipulação externa. Muitos praticantes relatam mudanças significativas apenas com a prática diária de atenção silenciosa e reposicionamento simbólico. Isso evidencia que Thoth nos legou ferramentas que vão muito além do que a compreensão superficial pode captar. E quando você acessar o que está por trás disso, perceberá que energia negativa na realidade é apenas um ponto de densidade que aguarda ser integrado. Cada emoção, cada pensamento, cada sensação de bloqueio pode ser reinterpretada como um mapa para o autoconhecimento profundo. Thoth, o guardião dos registros, nos lembra que o todo é mente. Toda manifestação de densidade externa é, antes, uma manifestação de padrões internos não harmonizados. Ao trabalhar conscientemente com esses padrões, você encontra equilíbrio sem esforço e sem conflito. Imagine o silêncio profundo de um templo de sabedoria, onde cada pedra, cada símbolo, cada raio de luz carrega a memória do universo. Assim é a mente que pratica a atenção consciente. Cada pensamento denso, cada memória carregada, cada emoção turbulenta pode ser transformada em luz interior, reorganizando o fluxo interno e criando um alinhamento vibracional profundo. O arquétipo de Thoth nos guia através dessas imagens internas, mostrando que a transmutação é sempre uma questão de percepção,
não de luta. A alquimia espiritual do ser não exige batalhas externas, exige presença, observação e disciplina interna. Ao reconhecer a polaridade, o ritmo e a correspondência em si mesmo, você cria uma dança interna que neutraliza densidades sem esforço, apenas através da integração consciente. Cada passo dessa prática é um microcosmo da tábua de esmeralda, onde os princípios herméticos se manifestam em experiências cotidianas de autodomínio, consciência expandida e leveza do ser. Sinta agora, no âmago do seu ser, que há uma frequência que aguarda sua atenção, a frequência da clareza interior, do equilíbrio vibracional, da expansão consciente. Ao conectar-se com essa frequência, você ativa o corpo de luz interno, reorganiza memórias arquetípicas e gera alinhamento com as leis universais de causa e efeito, ritmo e polaridade. Esse alinhamento não exige esforço externo, apenas a intenção clara e a presença consciente para que a transformação aconteça. E mesmo enquanto você respira, percebe que cada padrão herdado, cada condicionamento coletivo, cada modelo mental inconsciente pode ser observado, reconhecido e suavemente reorganizado. Toth nos lembra que o conhecimento não é apenas compreensão intelectual, é vivência, é integração, é ativação da mente universal dentro de nós. Cada imagem interna que você evoca, cada símbolo que você percebe, torna-se um catalisador de transmutação silenciosa, libertando a energia que antes parecia densa ou desconexa. Prepare-se para expandir ainda mais. Visualize que cada célula do seu corpo carrega a memória de todo o tempo e espaço, que sua consciência é capaz de reorganizar a densidade e harmonizar o fluxo interno com precisão alquímica. A prática consciente de percepção e símbolo interno transforma o que antes era sentido como energia negativa em clareza, leveza e realinhamento vibracional. É um processo silencioso, profundo, íntimo, que não depende de forças externas, apenas da atenção guiada pela inteligência do seu próprio ser. E assim, você percebe que existe uma harmonia interna que pode ser acessada sempre que desejar, que não depende de circunstâncias externas, de outras pessoas ou de eventos aleatórios. Cada respiração, cada percepção consciente, cada visualização simbólica funciona como uma ponte entre sua mente consciente e a inteligência universal. Toth, em sua sabedoria milenar, nos legou essa chave silenciosa, esperando que cada buscador desperto a utilize para alinhar mente, corpo e espírito. O que está à frente vai ainda mais além, a percepção de que energia negativa, bloqueios internos ou densidade emocional não são inimigos, mas sinais de memórias, símbolos e padrões que aguardam integração. Cada momento de atenção plena, cada visualização simbólica e cada microtransmutação interna é um passo para reconectar-se ao eu superior, ao caminho do mago, à ascensão da alma, à expansão da consciência. E ao reconhecer isso, você sente que a sabedoria antiga de Toth se manifesta como um fluxo contínuo dentro de você, alinhando ciclos, ritmos e polaridades, ativando a mente alquímica e abrindo portais de percepção que antes estavam adormecidos. No silêncio interno, perceba que cada pensamento que julga, cada memória que pesa, é na verdade um sinal do que ainda não foi integrado. Imagine que seu corpo e mente são como um templo antigo, repleto de corredores e câmaras ocultas, onde cada sombra representa uma oportunidade de clareza. Ao invés de lutar contra essas sombras, observe-as, acolha-as e permita que se transformem em luz simbólica. Toth, o escriba dos deuses, nos recorda que a consciência é o instrumento mais poderoso que possuímos e que ela pode reorganizar toda a densidade interna sem esforço externo, apenas pela percepção consciente. Sinta agora a respiração profunda como um fio que conecta cada aspecto seu à inteligência cósmica. Cada inspiração ativa uma corrente de energia que atravessa os centros do corpo,
despertando memórias arquetípicas, enquanto cada expiração libera o que não lhe serve mais. Esse movimento não é apenas físico, é mental, emocional e espiritual. Um alinhamento com o ritmo universal que Hermes Trismegistus descreveu como fundamental para a harmonia interna. Perceba que cada célula responde à sua atenção consciente e que pequenas mudanças de percepção reverberam em todo o sistema energético, transformando bloqueios em fluxo sutil. Imagine agora que existe uma biblioteca invisível dentro de você. Uma biblioteca cujos livros guardam todos os registros das experiências, emoções e pensamentos que já passou. Cada registro é uma chave para compreender padrões repetitivos, densidades emocionais e condicionamentos inconscientes. Ao acessar essas páginas, mesmo que apenas mentalmente, você começa a reorganizar símbolos internos, desbloqueando energia acumulada de forma silenciosa e segura. É como se cada compreensão interna se tornasse uma ponte entre a sua percepção cotidiana e a sabedoria universal que Thoth preservou para a humanidade. E mesmo na quietude do seu pensamento, perceba que existem camadas sutis que atuam como filtros invisíveis entre você e o fluxo da vida. Cada filtro corresponde a uma memória emocional ou mental que cria ressonâncias densas no campo interno. Ao reconhecê-los, você descobre que não há inimigos externos. O que parecia vir de fora, na verdade, reflete o que ainda não foi integrado dentro de você. A prática contínua de observação consciente e simbolização interna ativa uma inteligência silenciosa, capaz de equilibrar ritmos, polaridades e vibrações internas. Agora, visualize que existe um círculo de energia em torno de você, mas não como algo imposto de fora. Ele é criado pela própria presença consciente. Cada pensamento e cada percepção organizada atua como um fio que fortalece esse círculo, tornando-o um campo de estabilidade interna. Hermes Trismegistus ensinou que a mente que compreende a polaridade e o ritmo consegue harmonizar toda manifestação de energia, porque entende que o todo é mente e que nada externo é capaz de desorganizar quem percebe essas leis invisíveis. Cada microprática de atenção consciente é, portanto, um passo para dominar seu próprio fluxo interno. Sinta agora que suas emoções e pensamentos densos possuem uma frequência própria, mas que ela pode ser ajustada pela observação e pela intenção clara. Imagine que cada emoção negativa ou pensamento limitante é como um nó energético. Ao direcionar a atenção, ao visualizar a reorganização desses nós, você permite que a energia se transforme em clareza, leveza e força interna. Thoth nos ensina que cada símbolo interno, cada imagem mental evocada com presença, funciona como uma ferramenta alquímica silenciosa, capaz de ativar microtransmutações profundas e seguras dentro de você. E enquanto percebe isso, reflita sobre como a realidade que você experiencia é uma projeção das estruturas internas da sua consciência. Tudo o que você sente como densidade ou energia negativa é um reflexo de padrões não harmonizados que habitam dentro de você. Ao reorganizar internamente esses padrões, você altera a percepção do mundo ao redor. A transmutação não exige manipulação externa, exige apenas atenção consciente, imaginação guiada e presença contínua, ferramentas que Thoth legou como fundamentos da iniciação espiritual, da alquimia interior e do autoconhecimento profundo. Agora, imagine que cada célula do seu corpo é um pequeno templo de percepção e que dentro dele existem símbolos antigos, memórias ancestrais e arquétipos universais. Ao perceber e tocar essas estruturas internas com atenção consciente, você começa a reorganizar sua energia de maneira profunda e sutil. Hermes Trismegistus ensinou que a inteligência divina atua através da mente e que todo o processo de equilíbrio interno depende de reconhecer padrões, harmonizar polaridades e perceber o ritmo de cada experiência.
É um caminho silencioso, seguro e transformador, sem necessidade de confronto com o exterior. Enquanto você respira, sinta que cada pensamento e emoção podem ser observados como se fossem ondas em um lago profundo. Nenhuma onda precisa ser controlada. Apenas reconheça sua presença, note sua origem e permita que se transforme em clareza interna. Toth nos lembra que a mente que compreende a correspondência entre o microcosmo e o macrocosmo consegue acessar o fluxo da consciência universal. Cada momento de percepção consciente é um passo na direção da integração completa, da leveza interior e da harmonia energética, sem que nada externo precise ser manipulado. E mesmo ao perceber que existem padrões que se repetem, densidades que insistem em surgir, você entende que não há derrota, apenas oportunidades de transmutação. Cada resistência percebida é, na verdade, um portal para reorganizar a energia interna. Hermes Trismegistus nos ensina que a polaridade é a chave, compreender a dualidade interna e harmonizá-la silenciosamente é o caminho para afastar densidade sem conflito e sem esforço. Cada percepção atenta transforma o fluxo interno e cria um campo de estabilidade e clareza profunda. Agora, visualize que existe um código de símbolos internos que, quando compreendido, organiza todo o fluxo da sua consciência. Cada símbolo, cada imagem mental evocada, atua como uma chave para harmonizar energia, transformar densidade e alinhar padrões emocionais e mentais. Toth nos lembra que este código não é externo, não está em textos ou templos visíveis, mas dentro de cada consciência desperta. A observação consciente desses símbolos cria microtransmutações profundas, permitindo que a energia que antes parecia densa se transforme em clareza, presença e expansão da percepção. Enquanto você permanece atento, sinta que existe um ritmo interno que, quando reconhecido, organiza todas as polaridades do seu ser. Cada pensamento, emoção ou sensação que parecia desordenada, agora encontra seu lugar dentro do fluxo consciente. Hermes Trismegistus ensina que o ritmo é um princípio universal e que, ao sintonizá-lo internamente, você cria estabilidade e harmonia sem depender de nada externo. Essa percepção silenciosa é a base para transmutar densidade, reorganizar padrões invisíveis e ativar microtransformações que reverberam por todo o ser. Imagine agora que cada memória, cada emoção antiga e cada padrão mental pode ser observado como uma cor ou luz. Ao perceber a vibração dessa luz, você pode reorganizá-la mentalmente, transformando-a em clareza, equilíbrio e força silenciosa. Toth nos recorda que toda manifestação no plano físico e mental tem sua correspondência interna. Ao trabalhar a percepção interna, você influencia a realidade externa de maneira sutil, segura e consciente. Cada microprática de reorganização interna é, portanto, um passo em direção à harmonia e à expansão da consciência. Enquanto você absorve essa percepção, perceba que o corpo inteiro se torna um instrumento de percepção alquímica. Cada célula, cada emoção, cada pensamento denso ou leve responde à sua atenção consciente, à intenção de reorganização e à visualização simbólica interna. Hermes Trismegistus nos ensina que a mente que compreende essas leis silenciosas consegue harmonizar polaridades, neutralizar densidades e ativar energia regenerativa sem esforço externo. Cada microtransformação é um passo para um equilíbrio profundo e contínuo. E mesmo enquanto respira, percebe que cada padrão de densidade emocional ou mental pode ser acolhido, observado e transformado. Não há necessidade de resistência, confronto ou esforço. Apenas presença consciente e intenção clara são suficientes para ativar a inteligência silenciosa que Toth nos legou. Cada percepção interna cria ondas de reorganização energética, ativando padrões harmônicos e expandindo a consciência de forma profunda
e segura. Sinta agora que existe uma ponte invisível entre sua mente cotidiana e a sabedoria do universo. Cada símbolo que você evoca mentalmente, cada imagem interna que percebe, atua como catalisador de microtransmutação silenciosa. Hermes Trismegistus descreve que o guardião dos registros ensina através da percepção interna e da atenção consciente, e não por ações externas. A transformação acontece quando a mente reconhece padrões, harmoniza polaridades e reorganiza ritmos internos. Enquanto permanece atento, visualize que cada emoção negativa ou padrão limitante é uma mensagem da consciência profunda. Cada mensagem contém informações sobre como reorganizar sua energia interna. Tote nos ensina que a mente é o instrumento que conecta microcosmo e macrocosmo, e que a reorganização da densidade interna reflete diretamente no alinhamento com os princípios universais. Cada percepção consciente cria clareza, estabilidade e expansão da percepção, sem que nada externo precise ser manipulado. Agora, imagine que existe um círculo de luz interna que cresce a cada percepção consciente, cada respiração, cada observação de padrões, cada reorganização simbólica fortalece esse círculo. Hermes Trismegistus nos lembra que esse círculo não é externo. É uma manifestação da consciência que reconhece polaridades, ritmo e correspondência interna. A cada microprática, você fortalece seu campo interno, harmoniza a energia e cria estabilidade silenciosa que permeia corpo, mente e espírito. Enquanto percebe o silêncio profundo dentro de si, sinta que cada padrão herdado, cada memória densa e cada emoção repetitiva pode ser reorganizada em símbolo, luz e fluxo. Thoth nos ensina que a inteligência divina atua silenciosamente através da mente desperta e que cada percepção consciente é um passo na direção da integração e da transmutação da energia interna. A densidade que parecia negativa se transforma em clareza e expansão, refletindo equilíbrio profundo no ser. E mesmo enquanto permanece em atenção silenciosa, perceba que a transmutação interna não exige conflito externo, esforço físico ou manipulação de elementos externos. Cada observação consciente, cada visualização simbólica e cada micro-reorganização de energia interna ativa o equilíbrio natural, a leveza do ser e a harmonia com os princípios herméticos. Hermes Trismegistus ensina que a mente consciente é capaz de harmonizar tudo, desde emoções densas até padrões repetitivos, criando fluxo, equilíbrio e expansão da percepção. No âmago da consciência existe um espaço silencioso que observa sem julgar, onde cada sensação de densidade se torna um convite à compreensão. Ali, o que parecia negativo ou limitante se revela como mensagem simbólica de equilíbrio ainda não atingido. Imagine que cada pensamento perturbador é apenas uma frequência que precisa ser reconhecida e transformada internamente. Thoth, Hermes Trismegistus, descreve este espaço como o templo da mente, onde a percepção consciente reorganiza polaridades e harmoniza ritmos internos. Sentir esse espaço é perceber que a energia densa não é inimiga, mas sinal de uma oportunidade de expansão da consciência. Enquanto você permanece nesse espaço, note que cada emoção carregada ou memória dolorosa possui uma geometria interna, uma forma energética que pode ser reorganizada mentalmente. Visualize essas formas se ajustando lentamente, alinhando-se aos princípios herméticos de polaridade, ritmo e correspondência. A prática não exige esforço externo, basta presença, observação e intenção clara. Hermes Trismegistus nos lembra que cada microajuste interno reverbera em todo o sistema, criando equilíbrio profundo e ativando o corpo de luz que reside em cada célula. Perceba agora que existe um fluxo sutil que conecta cada camada da sua consciência à inteligência universal. Ao reconhecer os pontos de densidade sem resistência,
você ativa uma corrente de harmonia interna, capaz de reorganizar padrões emocionais e mentais de maneira silenciosa e segura. Thoth nos ensina que o todo é mente e que compreender os padrões internos é a chave para afastar aquilo que sentimos como energia negativa, sem confronto, sem esforço, apenas com presença consciente e percepção refinada. Imagine que cada pensamento ou emoção densa é como um nó em um fio luminoso que conecta corpo, mente e espírito. Ao perceber o nó, compreendê-lo e reorganizá-lo mentalmente, a energia flui novamente com clareza e leveza. Hermes Trismegistus descreve que cada reorganização interna é uma microalquimia, um processo silencioso que transforma densidade em percepção e potencial de expansão. A atenção consciente é o instrumento dessa alquimia e cada instante de prática é uma semente de transformação profunda e duradoura. Enquanto você observa esses padrões, perceba que o mundo externo é apenas reflexo do microcosmo interno. Tudo que se manifesta como desconforto ou densidade possui correspondência dentro de você. Thoth ensina que a mente desperta reconhece essa correspondência e reorganiza a energia com inteligência, sem precisar reagir ou lutar contra nada. Cada percepção consciente é uma ação silenciosa de transmutação, e cada ajuste interno reverbera em níveis sutis e profundos da consciência. Sinta agora que cada célula do seu corpo é capaz de armazenar e reorganizar informações energéticas. Hermes Trismegistus nos lembra que a inteligência divina atua através de cada microestrutura interna e que, ao direcionar percepção e intenção, você cria um alinhamento vibracional profundo. Cada respiração consciente, cada observação silenciosa, cada imagem mental evocada se torna uma chave para transformar padrões internos, dissolvendo densidades e expandindo a consciência em múltiplos níveis. Enquanto continua, visualize que cada emoção ou pensamento denso possui uma cor, uma textura e um ritmo próprio. Ao reconhecê-los, você pode harmonizá-los mentalmente, reorganizando energia e criando equilíbrio interno. Thoth descreve que cada símbolo mental e cada percepção consciente funcionam como catalisadores de microtransmutação, ativando fluxos internos que anteriormente pareciam intransponíveis. Essa prática cria um campo de estabilidade, leveza e expansão silenciosa dentro do ser. Perceba que cada memória emocional não resolvida é um portal para o autoconhecimento profundo. Ao acessar essas memórias com atenção consciente, você ativa um processo de reorganização interna que neutraliza padrões limitantes e fortalece a percepção sutil. Hermes Trismegistus nos ensina que o autodomínio surge do reconhecimento consciente da polaridade, do ritmo e da correspondência, e que essa prática transforma densidade em energia regenerativa, criando harmonia interna de maneira silenciosa e segura. Sinta que a mente funciona como um observatório cósmico, onde cada pensamento, emoção e sensação pode ser percebido e reorganizado. Cada observação consciente gera microajustes que reverberam em todo o sistema, ativando equilíbrio interno e clareza mental. Thoth nos ensina que a percepção é a ponte entre o mundo interno e a inteligência universal, e que reorganizar padrões internos é a maneira mais eficaz de transformar aquilo que percebemos como energia negativa, sem conflito ou esforço. Enquanto respira, perceba que cada padrão emocional ou mental se manifesta como vibração. Ao reconhecer essas vibrações, você pode ajustá-las internamente, harmonizando energia e criando alinhamento com princípios herméticos. Hermes Trismegistus descreve que a consciência desperta consegue reorganizar fluxos internos, equilibrar polaridades e ativar microtransformações silenciosas que reverberam em todos os níveis do ser. Cada momento de atenção consciente é uma oportunidade de transformação profunda.
Agora, imagine que existe um código de símbolos internos, invisível aos olhos, que governa a densidade e a leveza em sua mente e corpo. Ao perceber e reorganizar mentalmente esses símbolos, você ativa processos silenciosos de harmonização interna. Toth nos lembra que a inteligência universal se manifesta através da percepção consciente e que compreender e ajustar esses códigos internos é o caminho para afastar densidade, expandir consciência e ativar microalquimia do ser de forma segura e profunda. Enquanto permanece atento, perceba que cada emoção negativa é uma oportunidade de reorganização interna. Ao perceber sua origem, padrões e polaridades, você pode transformar a energia em clareza, equilíbrio e expansão. Hermes Trismegistus ensina que cada micropercepção consciente funciona como uma ponte entre o microcosmo e o macrocosmo, permitindo que energia densa seja transmutada silenciosamente, sem conflito, apenas com presença e percepção refinada. Sinta que cada célula do corpo contém memórias, arquétipos e padrões que podem ser reorganizados mentalmente. Ao observar essas estruturas internas, você ativa um fluxo de harmonia e alinhamento vibracional. Toth nos ensina que a mente consciente é capaz de acessar e reorganizar esses padrões, criando estabilidade, leveza e expansão silenciosa do ser. Cada respiração consciente é uma oportunidade de reorganização profunda, e cada percepção interna é uma microtransmutação que reverbera por todo o campo energético. Enquanto continua, visualize que cada emoção ou pensamento denso possui um ritmo próprio. Ao perceber e ajustar esse ritmo internamente, você cria harmonia e equilíbrio no corpo, mente e espírito. Hermes Trismegistus descreve que o ritmo é um princípio universal e que compreendê-lo dentro de si mesmo é a chave para reorganizar energia, transmutar densidade e ativar microtransformações silenciosas, profundas e seguras. Perceba que cada memória emocional ou padrão repetitivo é uma mensagem da consciência profunda, sinalizando onde ainda há densidade a ser reorganizada. Ao observar e ajustar mentalmente essas mensagens, você ativa processos de clareza, equilíbrio e expansão da percepção. Toth nos lembra que a mente é um instrumento que conecta microcosmo e macrocosmo e que reorganizar padrões internos é a maneira mais eficiente de harmonizar energia sem esforço externo. Sinta agora que cada observação consciente é uma oportunidade de microalquimia interna. Cada símbolo mental, cada imagem interna evocada, cada percepção refinada atua como catalisador para transformar densidade em clareza e fluxo. Hermes Trismegistus nos ensina que a percepção consciente é a chave para harmonizar polaridades, ajustar ritmos internos e ativar energia regenerativa em todos os níveis do ser. Enquanto percebe o silêncio interno, note que cada padrão de densidade emocional ou mental pode ser acolhido, compreendido e reorganizado. Não há necessidade de conflito externo, apenas atenção, presença e percepção refinada são suficientes para ativar microtransformações profundas. Toth nos lembra que o todo é mente e que compreender padrões internos permite reorganizar energia e afastar densidade de forma silenciosa, segura e eficaz. Imagine que cada célula, cada emoção e cada pensamento denso possui uma frequência própria, mas que essa frequência pode ser harmonizada mentalmente. Ao perceber e ajustar essas frequências internamente, você cria equilíbrio, leveza e expansão silenciosa do ser. Hermes Trismegistus ensina que a inteligência divina atua através da atenção consciente e que cada microajuste interno ativa microalquimia e reorganização energética em todos os níveis. Sinta agora que a percepção consciente cria uma ponte invisível entre você e a inteligência universal. Cada símbolo interno, cada observação de padrões e cada
microtransformação mental fortalece essa conexão, harmoniza polaridades e reorganiza fluxo interno. Toth nos lembra que o autoconhecimento profundo e a reorganização de densidade são a chave para afastar energia percebida como negativa, sem esforço, sem conflito, apenas através da atenção consciente e presença refinada. Enquanto permanece atento, visualize que cada emoção densa ou padrão mental é apenas uma oportunidade de reorganização e clareza interna. Ao perceber e ajustar mentalmente esses padrões, você ativa microalquimia silenciosa, alinhamento vibracional e expansão da percepção. Hermes Trismegisto ensina que compreender e reorganizar padrões internos é a chave para transformar densidade em energia regenerativa, leveza e harmonia profunda, refletindo em todos os níveis do ser. E ao respirar profundamente, perceba que cada momento de atenção consciente, cada observação e cada microajuste de energia interna é um passo em direção à integração e à harmonia silenciosa. Toth nos lembra que a mente desperta consegue harmonizar polaridades, reorganizar ritmos internos e ativar microtransformações profundas, afastando densidade e expandindo percepção de maneira segura, silenciosa e contínua. Hoje você tocou um saber que estava silenciosamente adormecido dentro de si, e algo profundo começou a despertar. Uma percepção que não se entrega ao tempo nem às distrações do mundo exterior. A sabedoria de Toth não se apresenta como resposta definitiva, mas como um espelho arquetípico, refletindo aquilo que já existe em seu interior. Agora, esse espelho está diante de você, convidando a reconhecer, reorganizar e harmonizar a energia que habita cada pensamento, cada emoção e cada memória. Assim, a densidade que antes parecia carregar fardos se revela como portais de expansão e consciência. A jornada que percorremos hoje não termina. Ela apenas se transforma em uma frequência silenciosa que continuará a reverberar em cada instante de atenção consciente, em cada micropercepção de si mesmo. Se esse conhecimento acendeu algo em você, declare nos comentários: eu desperto a luz da minha mente interior. Com essas palavras, você sela sua presença na senda da percepção consciente, tornando seu ato simbólico um compromisso com a reorganização de padrões, a harmonização de polaridades e o cultivo de clareza silenciosa. Cada comentário é um lembrete de que o caminho não é solitário, mas compartilhado em frequência, em intenção e em consciência, conectando buscadores que compreendem a importância de olhar para dentro, reconhecendo os símbolos internos que transformam densidade em percepção expandida. Se algo despertou dentro de você hoje, talvez sinta que é hora de caminhar mais fundo. Inscreva-se e faça parte dessa travessia simbólica, explorando as chaves da consciência, os princípios herméticos e a sabedoria ancestral que Toth legou à mente desperta. Essa inscrição é mais do que um ato digital, é uma decisão iniciática, um compromisso de continuar percorrendo corredores invisíveis da mente, onde cada percepção consciente reorganiza energia, polaridade e ritmo interno, conduzindo a uma expansão silenciosa e profunda. Agora, para honrar quem permaneceu até o final, vamos entregar uma prática simbólica, segura e profunda, totalmente compatível com o YouTube, que permite reorganizar energia e afastar densidade de forma consciente. Comece fechando os olhos e respirando profundamente, sentindo cada célula como um templo silencioso. Imagine um círculo de luz em torno de si mesmo, formado por cores que representem equilíbrio, clareza e presença. Observe mentalmente cada emoção ou pensamento denso que surge, identificando sua forma e frequência. Visualize, sem esforço, cada nó energético se transformando em fluxo claro e harmônico. A cada respiração, perceba o alinhamento interno se expandindo, conectando corpo, mente e energia sutil. Em seguida, trace mentalmente linhas de correspondência entre pensamentos e emoções,
reorganizando padrões antigos em símbolos de clareza, luz e equilíbrio. Finalize esse exercício silencioso com uma percepção de estabilidade interna, sabendo que cada microajuste mental reverbera no campo da consciência, ativando microtransmutações seguras e contínuas. Que a sabedoria silenciosa continue a ecoar dentro de você, como uma estrela que se recorda do céu, revelando caminhos invisíveis e memórias antigas da mente universal, sempre disponíveis à percepção atenta. Que o símbolo encontre você no momento certo e que sua mente esteja desperta para reconhecê-lo como um convite à reorganização, à harmonia e à expansão interna.